o Walter Salles já tá na indústria norte-americana também, já filmou alguns casos, ele sabe fazer a parada. Mas o Oscar também, galera, a gente tem que levar em consideração que é muito importante estar lá e se ganhar fantástico. E, pô, Brasil pra frente, vamos lá. Mas eu acho que pelo menos um a gente ganha. Pelo menos um, né? Pelo menos o internacional eu acho que é nosso. Mas é um prêmio da indústria norte-americana para premiar a indústria norte-americana, né, cara? Então, assim, é por isso que 99, né, o filme de 98, lá em 99, Central do Brasil, a Fernanda Montenegro perdeu para a Gwyneth Paltrow, com Shakespeare Apaixonado. Sim. Mas eu acho que por uma questão de ser latino-americana, né? E todo mundo achava... Não, e nessa época aí da Fernanda Montenegro, para você ver o quanto também tem essa camada política, quanto tem esse marketing em volta. Eu acho que tem uma revolta também de uma parcela dos norte-americanos, porque eu não lembro quais eram as outras indicadas, mas tinha uma outra atriz americana que eles achavam que merecia mais. Então, assim... Lá em 99? Lá em 99. Não me lembro todas. Não me lembro, mas assim, todo mundo esperava que... Então foi meio que um choque para muitas pessoas. Pra gente foi um choque porque a gente queria que a Fernanda Montenegro ganhasse, claro. E houve uma atualização, 99 né? Eu não sabia nem o que era Oscar direito. E houve uma atualização mesmo 6 anos, 7 anos. Dos votantes, né? Tipo, mudaram realmente a visão do que é a prioridade para ser votado. O Parasita veio aí e ganhou com o melhor filme. Mas assim, óbvio que, né, a Coreia fez todo um trabalho global ali para poder chegar nesse lugar. Eu acho que o Brasil, sem querer, entre muitas aspas, foi para lá. Óbvio, com um trabalho muito, muito objetivo, muito concreto ali, mas sem esse trabalho político de uma nação envolvida. Mas existe atualização. Então, tipo, hoje em dia os votantes não são mais homens brancos, velhos e héteros, né? Só, entendeu? Tá mais democrático. Tá mais democrático. Então, realmente, eu acho que faz tem sentido um vir pra América Latina isso, Eu sabe? acho que ano passado... Vai acabar chegando inevitavelmente. A não ser que a gente pare, mas porque é isso, né? Vamos ver se agora o governo e outras formas a gente consegue abrir essa janela, essa porta para poder realmente ver que isso é possível. Eu acho que agora a indústria tem que se unir e ir com tudo, porque agora é o momento de ter uma abertura de uma janela internacional para os filmes nacionais. Só o fato do filme da Fernanda Torres ter ganho o Golden Globe e esse filme tá concorrendo nas categorias do Oscar, já é uma publicidade fantástica que tá fazendo também muita gente ir pro cinema ainda. O filme, a gente tá gravando aqui 28 de janeiro de 2025. O filme estreou no início de dezembro, não foi isso? Não sei. Não, foi novembro. Eu assisti em novembro. Então, 3 meses em cartaz, um filme brasileiro, cara. Sim. E um filme que eu dei uma pesquisada que é o seguinte: o filme mais barato de custo de produção que tá concorrendo no Oscar, tipo, sei lá, $1,5 milhão. Sim. Sei lá, 8 milhões de reais. Contra $10 milhões. 190 milhões de Duna. Exatamente, entendeu? É surreal. Mais um filme que já tem quase 80 milhões de bilheteria, cara. Mais de 3 milhões de espectadores. Reais, você tá falando? Em real. Então, ontem, acho que tava rolando quase 20 milhões em dólares arrecadados nessas sessões lá Os de fora. cinemas, eles estão Então, ficando lotados lá que fora. teve um lucro, uma indústria potencialmente viável para se ter um lucro. Rentável. Então, a partir disso, vocês acreditam que o Brasil começa a entrar numa possível indústria, numa produção de cinema mais industrial? Olha, eu acho que a gente já tem uma produção de cinema industrial. A gente, às vezes, fica um pouco descolado dessa realidade, mas a produção de cinema do Brasil ela já é industrial, ela já tem números industriais. A gente já arrecada em valores industriais. O cinema brasileiro, no que diz respeito a investimento, ele se retroalimenta através das políticas públicas, da Ancine e tudo mais. Então, assim, a gente já tem uma produção industrial. É claro que a nossa produção industrial ela não é comparada a uma produção industrial norte-americana, mas, assim, de qual outro país é comparada à norte-americana também, porque não tem como a gente comparar, pensar. né? Mas a nossa escala produtiva ela já é uma escala produtiva em escala industrial, assim, dentro das proporções e da história que a gente teve no cinema do Brasil. Mas a gente... Mas assim, para fazer esse tipo de campanha, é porque aqui, né, eu vejo que a gente realmente não imagina que isso é possível, então não se pensa em como viabilizar isso. E realmente viabilizar isso vai dar muito mais dinheiro do que a própria produção. Aqui a gente tem filmes de baixo orçamento que são 5 milhões, 6 milhões, máximo 10, 15, tá ligado? Mas só pra você fazer essa campanha lá fora, tu vai gastar muita grana, né, cara? Precisa ter uma distribuidora de dinheiro junto acreditando ali. Caraca. Mas a questão toda é que, assim,
Eu já percebo. Mas traz dinheiro de volta. Traz. Sim, é um traz dinheiro de investimento. volta, Traz né? lucro. Traz lucro. Não, traz lucro. Só que assim, eu vejo que a gente já tem uma produção industrial. Só Sim, que a nossa isso produção já tem. industrial é do tamanho da nossa demanda, por enquanto. Então, que essa demanda aumente para que a gente cresça também Ou que essa os indústria. valores aumentem, entendeu? Que a gente... Pra essa eu demanda gosto da aumentar, ideia de aumento de demanda, porque a gente consegue polarizar mais. Sim, Polarizar não, distribuir perdão. mais. Distribuir mais Sim. e não polarizar tanto a produção cinematográfica do Brasil, levando para outros centros. O Brasil é um país gigante. A gente tem capacidade de ter polos cinematográficos em muitos lugares do país. E a gente não Nós temos produz alguns cinema, já. E a Tem gente tem algumas alguns. Só que a gente produz cinema numa parte muito pequena do país. O E pra cinema uma que eu galera digo também muito nichada. de público. Que consome filme brasileiro. Eu não sei tanto, porque a gente não pode excluir da lógica da indústria do cinema brasileiro as grandes comédias. A gente não pode excluir o que o Paulo Gustavo Sim, fez. não, Que Ingrid Os filmes da Guimarães igreja que faz. estão rolando. Também, né? Isso tudo entra na conta da industrialização do cinema brasileiro, Total, sabe? total. Isso tudo entra nessa conta. Só que a gente nunca ousou, acho que a gente parou de ousar em pensar em comunicar pra fora, tá ligado? Eu acho que, na verdade, Principalmente por causa de verba, eu acho. é um país que é uma ilha, né? A gente Sim. consegue fazer grandes nomes aqui dentro e esses grandes nomes serem reverenciados sem precisar muito desse Ir pra exterior. fora, Por isso que tem uma galera aí que fala que bom, o Oscar está ganhando a Fernanda Torres, o Oscar está ganhando o Brasil. Sim, isso Porque com a gente é uma certeza. potência cultural também. Sim. Mas eu sinto que, assim, de uma forma ou de outra, a gente já tem essa produção industrial, ela é do tamanho da nossa demanda. E é claro que alguns gêneros têm uma demanda muito maior, Sim. um apelo de público muito maior, um apelo do marketing muito maior para poder atrair dinheiro para essas obras e outras menos. Tem essa ideia também da regulamentação do streaming, né? Para poder ter, de repente, um percentual de produção nacional Sim. para as pessoas assistirem filmes e séries brasileiras no streaming. Isso o que é já, urgente. Sim. já ajudaria bastante nessa Nossa. coisa de você ter o hábito de assistir o produção brasileira, né? Cara, isso é urgente, eu acho. Assim, a regulamentação do streaming ela é urgente, porque assim, os caras arrecadam uma grana daqui. Nós somos muito numerosos enquanto público para qualquer coisa. Então, o Brasil ele atrai digital, muito número. né? Então, ainda mais quando a gente fala sobre assinatura. Sei lá, quantas É. assinaturas você tem de streaming? Quantas assinaturas eu tenho? Pô, Então, tem umas 6 só. eu Entendeu? tenho algumas, assim, porque você acaba virando quase que um esquema de pirâmide. Você quer ver um filme que tá Exatamente. na outra, aí você faz 7 dias grátis, esquece de tirar o cartão, quando você vê, você já assinou. Quando eu vi, eu tava com várias. Então, assim, a gente Aí consome. troca senha com a minha. troca compartilha. Tanto que eles, né, tiveram que Não tá mais podendo mudar fazer muito o sistema ali, né? Para o negócio de pra tela. porque a gente tava Cai do ali, nada, entendeu? trava. E mesmo assim entregando muito dinheiro. Então a Isso, gente muito dá grande. um dinheiro, sabe? Então nada mais justo que isso volte em investimento para as nossas produções. Sim. Porque o Brasil também. Eu sou um pouco contra essa ideia de que o brasileiro não gosta de se ver na tela. O brasileiro gosta de se ver na Nossa, tela. lógico, A gente lógico. tem uma cultura O que rola, audiovisual né, muito é. forte. O que rola nesse processo As com os filmes novelas é são que... bastante um pouco Exatamente. Não, e a gente consegue, né, prêmios internacionais também através das Novelas. novelas, entendeu? Mas o que rola muito nesses streams é isso, eles compram já a obra pronta. Pra você ter a obra pronta, Você tem você tem que financiar. investir muito, você já tem que ter dinheiro. Tem que ter a tua E você produtora tem que ter- fazendo a parada. E aí é muito. Aí são poucos. Agora, se eles realmente começarem a investir desde o desenvolvimento, Da ideia. a ideia, e de uma forma também polarizada, porque normalmente o streaming também ele vai lá, junta aquele dinheiro e dá pra um projeto só, né? E aí é complicado. Não, é. Porque existem também regras, eu acho, nesses streamings que talvez a produção independente de um cinema nacional talvez não se encaixe tanto ali. Então, realmente, rola uma necessidade de maior dinheiro, né? Eu tô fazendo esse mestrado em economia e a minha pesquisa é o consumo de audiovisual no Brasil, gostos Ai, e que legal. preferências. E eu acho, eu tenho uma hipótese de que, de repente, a gente poderia aproveitar melhor o que o público brasileiro quer consumir para poder entregar esse produto. Sim. Você tá entendendo? Eu Vê a- entendo, vê mas o esse já é o consumidor. caminho feito pelos grandes investimentos privados, vamos dizer assim. Esse caminho já é feito pelo mercado, pela indústria. Só que eu acho que em alguns lugares, eu tenho uma remota opinião sobre isso, que eu acho que em alguns momentos alguma coisa se perde na comunicação entre público e indústria sobre essas atualizações do que o público quer ver ou não. Uhum. Entende? Muda muito rápido. A gente está no... É uma dificuldade para os autores hoje em dia, para mim como autora, para a gente como criador, criar obras na geração do vício em dopamina, por exemplo. Então tá ficando uma coisa meio louca. Os próprios streamings estão agora investindo e exigindo Sim. que o roteiro ele seja um roteiro bom o suficiente para ser, por exemplo, uma segunda tela.
Porque ele já pressupõe que a pessoa senta para assistir um filme com a tela do celular na mão. Sério, tá Então, rolando o isso? roteiro, ele precisa Mas aí mata ser a experiência de ver o filme. Mas a esse é o mundo de criatividade, agora. às vezes, né, Esse é o objetivo. mundo de agora. E eu não falo Mata. das pessoas mais É. Não, não novas. quero isso assim, não. Mas tá rolando isso agora. Não é só E eu não adolescente, tô falando de ligado? Não, é a adolescente, gente. não. Eu tô mais falando velha. da galera da nossa idade, de gente mais velha do que a gente, porque o celular, ele foi uma coisa que ele virou uma parte do corpo, do nosso E corpo. tem gente que assiste muito filme no celular também. Tem gente que assiste no celular, mas só que assim, eu não sei como Toda é que hora faz. descendo bannerzinho. Descendo o banner de ativação notificação ali, WhatsApp. sem fone. E E uma fulano te luz. chama e tu olha. Mas isso- Respondendo o WhatsApp. É. Mas isso me dá um Com a tela medo menorzinha ali no canto. quando você fala sobre essa coisa de existir essa comunicação sobre produzir aquilo que o público quer assistir. Eu acho que é uma frase do Gilberto Gil, não sei, se não for vocês cortem essa fala, mas que o povo quer aquilo que ele não conhece também. Então é complicado, porque se você olha que a massa dos consumidores de audiovisual, vamos botar assim, a parte mais numerosa, quer assistir um filme como uma segunda tela, eu pergunto pra você quer fazer esse filme como uma segunda tela?